Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês estão também sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, que a Tua palavra agora, pelo Teu Espírito, Senhor, ganhe vida em nosso coração, porque só assim nós poderemos aproveitar alguma coisa, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações, nesse início de ano, meu Pai. Que a nossa expectativa, a nossa esperança esteja em Jesus Cristo. Ó Senhor, se conosco, meu Pai. Que nós possamos esse ano crescer em graça, crescer em fé, Senhor. Que ao acabarmos o ano de 2023, se o Senhor não voltar, Pai, nós possamos olhar para trás e falar assim: nossa, eu cresci. Que assim seja, Pai. Que o Teu poder se manifeste nessas palavras para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só para saber, hoje de manhã eu preguei sobre o Salmo 121, falando, que a nossa esperança, que a nossa resposta, eleva os olhos para o monte, o nosso socorro só vem do Senhor Jesus Cristo. Bom, é a nossa expectativa, irmãos, sobre as coisas do futuro que determinam as nossas ações no nosso dia a dia. Se você tem uma expectativa pequena com relação ao ano de 2023, eu posso já te adiantar que o ano de 2023 vai ser pequeno para você. Se você não tem expectativa boa, se você ainda não parou de pensar em política, de pensar em Bolsonaro, de pensar em Lula, e voltar os seus olhos para Deus, e falar que
pensar, não, esse ano vai ser diferente. Aquilo que eu não consegui fazer em 2022, eu vou me esforçar e vou conseguir fazer em 2023. Se a sua expectativa é fraca, se você já entra derrotado em alguma coisa, a sua vida não vai muito longe. Isso aí é simples, a gente, isso aí não tem nada a ver com Bíblia, Então, se a gente tem uma expectativa sobre o futuro fraca, irmãos, a nossa vida será marcada pela indiferença. E boa parte, eu não estou falando isso da minha boca, de livros que a gente lê, que eu leio, boa parte das doenças emocionais que dominam esse século, ou esses séculos, doenças mentais, muitas coisas, suicídios, acontecem geralmente entre pessoas que não têm expectativa de futuro, entre pessoas que pararam de almejar alguma coisa, pararam de ter esperança em alguma coisa, em galgar alguma coisa, pararam, ou foram ativas. Aí a idade vai chegando e entra essa coisa. Não, irmão, a idade vai chegando para muitas coisas, É claro que o vigor vai se acabando, mas isso não significa dizer que a gente vai morrer, que a gente vai. Tem uma senhora que veio aqui de manhã, ela hoje até não veio, Ela tem 94 anos de idade, Ela senta aqui, Nossa, mas ela é durinha, perfeita lucidez e tudo mais. Eu falei para ela, poxa, aí vale a pena eu chegar nessa idade assim, Aí vale a pena. Isso mesmo, irmã Terezinha, Então aí vale a pena. Aí vale a pena. Pode ter certeza que uma pessoa que está nessa posição é uma pessoa que tem uma perspectiva. Claro que ela não pensa em ser presidente da República, mas pensa em coisas, de almejar coisas, irmãos. A nossa fé cristã, irmãos, desde que Jesus subiu aos céus, a fé da igreja evangélica, a fé da igreja cristã, irmãos, desde que Jesus foi assunto aos céus, sempre foi marcada e sempre terá que ser marcada sob a expectativa da volta de Jesus. Sempre foi assim, não é porque agora as coisas ficaram modernas que isso não pode acontecer. Aliás, Jesus falou isso, Os anjos falaram isso, Assim como vocês viram ele subir, ele vai voltar, ele vai descer. Jesus prometeu, eu vou voltar. Eu não vou ficar firme que eu vou voltar. E sempre foi assim, irmãos, nessa expectativa da volta de Cristo. Estamos começando o ano. Será que Jesus volta esse ano? Será que você pensa nisso? Irmãos, quando eu jogo essas coisas para vocês, não é jogando alguma coisa em face, É para você pensar. Que, como eu falei, se a gente não pensa, a gente está morto. Será que a gente pensa nisso, irmãos? Eu garanto a você que em muitos locais por aí nem se fala sobre isso. Muitos locais, porque o nome de igreja eu falo sobre, mas a gente vive nessa expectativa de Jesus voltar. E eu digo para você, irmãos, se nós não vivemos nessa expectativa, nós estaremos perdidos. O nosso presente, eu vou falar mais um pouquinho mais para frente, o nosso presente vai ser um presente completamente arruinado. O apóstolo Paulo, falando aos 2 Tessalonicenses, ele começa a falar sobre a volta, ele fala muito sobre a volta de Jesus, Havia uma confusão aqui nessa época, porque muitos estavam falando que Jesus já tinha voltado. Então esses ensinos errados estavam entrando na igreja de Tessalônica. Então Paulo se viu obrigado a
a falar sobre a vinda do anticristo e etc. e tal, essas coisas aqui que nós não vamos tratar aqui nessa noite. Né? Mas ele fala assim, né? Do versículo 3 até o versículo 5, ele começa a dar graças a essa igreja pela firmeza dessa igreja. Era uma igreja que passava por tribulações, que ele estava dizendo aqui, é uma igreja que passava por perseguições, mas ele fala assim, mas é justo nós darmos graças a Deus por vocês, pela fé que vocês têm demonstrado, pela fé que cresce em vocês. Essa fé que crescia no tempo dos Tessalonicenses, que ele fala aqui no versículo 11, né, que ele orava cada vez mais pelos Tessalonicenses, né, mostrava que eles estavam suportando todas as lutas, todas as tribulações das igrejas da Macedônia, né, e sempre na expectativa da volta de Cristo, firmes. Então Paulo fala, vocês são orgulho para mim, vocês são exemplo para todas as igrejas, que vocês, apesar de estarem passando por tribulações, assim como as igrejas da Macedônia, tanto Tessalônica como as igrejas dos Filipenses, de Filipos, né, eram igrejas que estavam passando por momentos muito difíceis, nesta época que Paulo aqui, eram igrejas pobres aqui nessa época, né? E passando por muitas lutas, muito sofrimento, até porque eram igrejas situadas em locais importantes pelos romanos. Então, com uma cultura, né, muito forte do mundo, e a igreja está ali incrustada naquele meio ali. E ele fala assim, meus irmãos, versículo 12, né? Assim o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma outra mensagem, irmãos, que eu já preparei, falando sobre o sofrimento cristão. É uma coisa que a gente não gosta muito de, né? Sofrimento, né? É coisa complicada. Não sei se eu vou pregar no domingo que vem, já está prontinho. Está prontinho. Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5. Está prontinho. Então, mas Paulo está dizendo aqui que pela perseverança dessa igreja, em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio às tribulações, eles permaneciam firmes. E isso era algo que resultava em glória para Deus, era testemunho para todas as igrejas e também para todo o povo. Que a coisa, irmãos, que mais surpreende o mundo não é um crente rico, não é um crente ganhar dinheiro, porque o mundo ganha dinheiro. A coisa que mais surpreende o mundo é alguém estar passando por luta, e no meio dessa luta ele está ali firme, ele está ali de cabeça erguida, porque o mundo não consegue fazer isso. Quando a tempestade vem sobre uma pessoa que não tem Cristo, essa pessoa é desata, ela não tem alicerce, ela não tem nada, os deuses que ela serve não são ninguém para sustentá-la. Então é isso que o mundo vê e fala assim, não, que coisa, não é pegar em armas, não é ficar fazendo passeata, essas loucuras aí, essas coisas meio malucas que andam por ali, não é? Então isso demonstrava para todos que Deus estava sustentando essa igreja no meio das lutas, no meio das tribulações, e que eles também podiam se gloriar nisso em relação a Deus. E depois de Paulo abrir e falar isso para essa igreja, né? Fala do orgulho que ele sente dessa igreja, que não para de orar por essa igreja, né? Ele fala algo aqui que é o tema central dessa mensagem dessa noite, a partir do versículo 6 até o versículo 10. O apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, que é justo da parte de Deus
retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. E causam a quem? Ao povo de Tessalônica, aos cristãos de Tessalônica. Então ele diz aqui, né? Primeiro ele fala que era justo aquele povo, né, ter a honra do apóstolo. Está falando assim: olha, está vendo aquilo ali, aquele povo ali, está vendo aquela igreja ali? É uma igreja fiel. Eles têm suportado por lutas, têm passado por aflições, mas se mantêm firmes. Então Paulo fala que isso era justo. Ele orar por aquela igreja, ele se gloriar naquela igreja, era justo pela posição que aquela igreja tomava diante das lutas. Mas agora ele fala outra coisa. Ele fala aqui que é justo da parte de Deus, não dos homens, retribuir com tribulação aos que estavam causando tribulação aos cristãos da Tessalônica. Aí a gente se alegra, né? Poxa, isso é bom, né? Alguém está me fazendo mal e Deus vai lá sapecar essa pessoa, né? Aí pegar ela e mandar fogo, né? Coisa boa. Mas peraí, irmão, calma lá. E fala assim: e dar alívio a vocês. Puxa vida, essa mensagem eu estava precisando no início de ano. Era essa aí mesmo, aleluia. Vim para a igreja certa hoje, né? Pô, quer dizer que Deus vai mandar tribulação para todo endemoniado que se levanta contra mim, e vai ainda fazer com que me dê alívio. Esse ano vai ser bênção, né? Dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Eu também sou atribulado. Agora vem um balde de água fria, né, para muitos que não vivem hoje na expectativa do futuro da igreja. Vivem hoje no presente com a expectativa do mundo, do dia a dia, um dia de cada vez. Matar um leão cada dia, sobreviver cada dia. Então eu falo assim: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Quer dizer que não é hoje? Quer dizer que não é amanhã? Eu pensei que Deus ia passar o facão lá no meu chefe essa semana, então quer dizer que eu não sei quando vai ser. Ele punirá os que não conhecem a Deus e aos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Irmãos, eu estou repetindo isso várias vezes, né? Irmãos, esse mundo não é justo. Não há justiça na terra. Não há justiça na terra. Não há. Nunca houve e nunca vai haver. Nunca houve. A gente vê coisas, né, terríveis acontecendo, mas coisas terríveis sempre aconteceram. Eu vi uma série, acabei de ver uma série, né, até por causa de fundamento histórico, né, dos otomanos, né, que conquistaram Constantinopla, que hoje é Istambul, etc. Então, o pessoal era ruim para chuva. E não só eles eram ruins, não. Os outros também eram, que se diziam cristãos, também eram ruins para caramba. Tinha um tal lá de Vlad Drácula, que o camarada empalava, não vou nem falar, depois você procura saber durante a semana o que é empalar uma pessoa. Depois você procura saber, eu não vou falar aqui porque aqui é uma igreja, mas depois procura saber. Então, o ser humano sempre foi ruim. Paulo fala sobre isso, ele fala assim, em Romanos 3, ele fala assim: não há um justo sequer,
Não há ninguém que procure fazer o bem. Todos se desviaram. Todos se desviaram. Como esperar a justiça, irmãos? Se o ser humano é assim, como você vai esperar a justiça de juiz, de desembargador, de ministro do Supremo, não sei lá de que for? São homens, são mulheres. Quando eu falo homem, eu falo gênero humano. Como é que você vai esperar a justiça? Como é que vai esperar a justiça de polícia? São homens. Como é que vai esperar a justiça de advogado? São homens. Então esse mundo, irmãos, não tem nada de justo. Nunca teve nada de justo e nunca terá nada de justo, porque esse mundo jaz no maligno. Esse é o ponto, irmãos. Aí fica às vezes as pessoas se agarrando, né, a sofismas, depois, aquela pessoa, a minha salvação é aquela pessoa lá no poder e tudo mais. Meu Deus, gente, isso não existe. O que a bancada evangélica já fez? Dá uma coisa só, basta uma. Alguém sabe alguma coisa, alguma lei boa que a bancada evangélica fez? Não, gente. O pessoal está lá para ganhar dinheiro. É só para isso. Só para isso, irmãos. Pastor que usa o nome dele para. Não é isso mesmo que você pensou. Então, irmãos, viver o presente sem a expectativa da fé cristã vai se abrir um abismo monumental. Um abismo monumental. Se você não vive o presente na expectativa da volta de Cristo, naquilo que é a consumação de todas as coisas, estamos perdidos, irmãos. Paulo fala sobre isso também. Fala assim, a nossa esperança se resume a essas coisas daqui. Nós somos os mais miseráveis dos homens e das mulheres. Ele falou sobre a ressurreição, né? Se o homem ressuscita, então comamos, bebamos, porque agora, daqui a pouco a gente vai morrer. Irmãos, Jesus veio ao mundo, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, mas ele vai voltar. Essas três coisas estão juntas, gente. Não pode, a gente não pode abrir mão das três coisas. Se a gente abre mão de alguma dessas três coisas, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus vai voltar. Se a gente abrir mão de alguma dessas coisas, acabou o Evangelho. Acabou a nossa fé. Acabou. Então a nossa expectativa do futuro vai determinar o nosso ânimo hoje. E agora eu estou falando da nossa fé cristã. A nossa expectativa daquilo que vai acontecer vai determinar a minha postura hoje. Então Paulo está falando aqui, olha, Jesus vai retribuir tudo. Aquela pessoa que te fez mal e ela não pagou por nada, ela vai pagar. Hitler vai pagar. Lenin vai pagar. Lula vai pagar. Bolsonaro vai pagar. Todos vão pagar. O Bolsonaro porque não é crente, né? Então, ele precisa se converter também. Então, vai pagar. Então, irmãos, isso vai acontecer. Se não, sabe o que acontece, irmãos? Acontece conosco, com o povo de Deus, o mesmo senso de justiça
justiça que há no mundo. A gente fica na expectativa de alguém fazer justiça. Pode, fulano me passou a perna, fulano fez isso comigo. Mas isso não pode ficar assim. Isso tem que ter uma resposta, tem que ter uma coisa, tem que ter. E não acontece. Eu já orei e o camarada não virou torrãozinho. Então eu tenho que dar a minha resposta. E a resposta vai ser: Deus não está vendo. Deus não está vendo o que eles estão fazendo comigo. Deus não está olhando para mim. Deus se esqueceu de mim. A Bíblia não funciona. Porque eu preguei de conhecimento que ela funciona. Precisa funcionar. Precisa na nossa vida. É por isso que eu falei, irmãos, em primeiro lugar, quando você for orar, a primeira pessoa que você precisa orar, antes você agradece a Deus, mas a primeira pessoa que você precisa orar é com você. Essa é a primeira pessoa. Só depois de você orar por você, de você se sentir cheio da presença de Deus, de você se sentir bem, é que você pode orar por alguém. É que você pode pedir alguma coisa por alguém. Senão não adianta. Você precisa primeiro orar por você. Você precisa primeiro se encher, para depois você oferecer alguma coisa a alguém. Então a Bíblia não funciona. O mal compensa. Não é? O mal compensa. Não compensa? Humanamente falando, não compensa? Compensa. Hein? Compensa muito. E compensa muito. Tanto faz ser fiel a Deus, não ser fiel a Deus, tanto faz ir à igreja, não vir à igreja, tanto faz. Agora, trouxe uma palavra excelente na quarta-feira sobre o que é ser igreja. Então, irmãos, por quê? Porque a nossa expectativa é o agora, é o aqui. Eu preciso ter resposta aqui agora, eu preciso ter juízo aqui agora. Eu preciso dar meu dízimo e daqui a pouco ter triplo. E aí, Deus não é justo. Deus não é justo. Mas Paulo diz aqui que Deus é justo. Deus sempre é justo. Ele é justiça nossa. Ele é Jeová Tsidkenu. Ele é a nossa justiça. E um dia ele falou que ele vai voltar. E quando ele voltar, irmãos, todo mundo verá. Todo mundo verá. E quando ele voltar, ele vai trazer justiça para todas as pessoas que já andaram nessa terra. Desde Adão até o último, todos passarão debaixo do juízo do fogo de Deus. Aqueles que o aceitaram são salvos. Não sofrerão nenhum tribunal de salvação. Mas os outros, irmãos, Paulo diz aqui, ele vai punir a todos que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu. Sinceramente, eu não creio no inferno, não creio no inferno como essas alegorias, de água ardendo, um enxofre, um fogo, igual um vulcão, assim, Para mim é como, acho que essa passagem para mim é que é mais se adequa daquilo que eu entendo, O inferno é a falta da presença de Deus por toda a eternidade. Se esse mundo que já é ruim, ele ainda está de pé, irmãos, é porque a graça de Deus anda nesse mundo.
de Deus, o dia que a graça de Deus saísse, se houvesse essa possibilidade, eu não creio na teologia dispensacionalista, né, de deixá-los para trás e tudo mais, mas respeito quem crê, tem gente muito boa que crê, né? Então, amém. Eu não creio nessa teologia, não é? Amém? Mas se houvesse essa possibilidade, né, do Espírito Santo ser retirado da terra e as pessoas, né, continuassem vivendo aqui na terra, meu Deus, irmão, ia ser pior que o Saara lá, o leão com fome. Jesus, ainda estamos de pé, esse mundo ainda está de pé, porque a graça comum de Deus ainda está nesse mundo. Ainda está. Desenvolver vacina para a Covid, isso é graça de Deus, não é o diabo, não. Desenvolver a vacina, desenvolver outras vacinas, é isso. Graças a Deus, muitos cânceres, né, estão sendo já tratados. Isso é o que? É a graça comum de Deus, é Deus concedendo sabedoria aos homens para dar um pouco de alívio. Então, o dia que houvesse para mim não há essa possibilidade, mas alguns entendem que há, o dia que o Espírito Santo saísse daqui, acabou. Acabou. Então, irmãos, se nós vivermos hoje nessa expectativa que Jesus vai voltar, quando ele vai voltar? Não sei. Tomara que ele volte hoje. Tinha um missionário, ele chamava missionário, não sei o que, João Quebi, que era da Rádio Relógio, né? Ele era do Instituto Berenha, e ele falava sempre assim, né? Ele tinha uma voz meio estridente, né? Ele falava: viva hoje como se Jesus estivesse voltando hoje. E verdadeiramente, irmãos, isso é importante. Porque todas essas coisas, né, nós vamos poder viver como o povo de Tessalônica vivia. Passando por lutas, passando por tribulações, né, suportando isso com a fé em Jesus Cristo, né, sabendo que Deus não se esqueceu de nós. Que apenas se cumpriram 2 eventos. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, mas ele vai voltar. Ainda falta outro evento. Ele está reinando, mas falta outro evento, e vai acontecer, porque os outros já aconteceram. Não é um conto de fadas, já aconteceram. Então o outro vai acontecer. Então, quando a gente vive nessa expectativa, irmãos, a gente suporta essas coisas. A gente suporta as lutas. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Ele não se esqueceu de mim. Eu não estou desamparado. Ninguém passou a perna em mim porque eu sou bobo. Os outros estão comendo filé mignon, eu estou comendo outro. Nossa, agora de novo. Pede falar aquela coisa dessa terra. Mas agora todo mundo vai comer picanha, né? Então, todo mundo vai comer. Foi promessa de campanha, vai comer picanha de todo mundo, né? Mas picanha está cara para show, então vai ser complicado, hein? Então, vamos ver como é que ele vai cumprir essa meta aí. Mas, então, irmãos, a gente sempre fica, porque senão fica um evangelho, sabe como, irmãos? Esse evangelho elitista que você vê, que Deus só é bom para alguns, Deus só é bom para um grupelho aí qualquer, porque tem carro novo, mora em lugar bom, come em lugar bom, é doutor, é não sei o quê. Então Deus é Deus, e o outro é, sei lá quem é, Deus menor. O Deus nosso aqui não é o mesmo Deus do pessoal lá de Moçambique, de Angola, da Nigéria. Você acha que alguém lá em Moçambique, em Angola, em Nigéria, né, vive num apartamento que você vive aqui? Você imagina isso? Você imagina que tem água encanada? Você imagina que tem saneamento básico? Você imagina que tem SUS? Você imagina que tem hospitalzinho, vão você falar: vou lá, vou correr lá. Mas
São pessoas que vão para o céu juntamente conosco. Então eles precisam ter uma esperança também. E a esperança é que um dia Jesus vai julgar todas essas coisas. Vai julgar todas essas coisas. Esse mundo é um mundo hipócrita, irmãos. Eu fui na semana, estava vendo. Não, eu não sei se me lembro qual o canal que eu estava vendo. Não sei se era do futebol americano, eu não sei. Estava vendo um canal e estava passando a propaganda da Unicef, né? Para as crianças. Não sei se você já viu essa propaganda, né? É muito ruim, muito triste, né? Muito triste. A gente fica, né, para doar R$1 por dia. Também o Médicos Sem Fronteiras, também é uma entidade fantástica, né? Aí daqui a pouco você escuta, né? O artista fulano de tal, nem é grande coisa, né? Acabou de comprar um aviãozinho particular, um avião a jato. Aí você fala assim, mas caramba, mas que hipocrisia, né? A pessoa fica aqui o outro. Está entendendo, irmão? Isso é justo? Não é justo. Criança, esperança. Poxa, se pegasse, né? Bastava de um ali daqueles que estão pedindo, né, da criança esperança, se doasse, já não sabe ninguém doar mais nada. É muita hipocrisia, não é um mundo justo, irmãos. Então, se a gente bota a cabeça para ferver nessas coisas, a gente tem de parafuso. A gente daqui a pouco não crê mais nem em Deus, não crê mais em nada. Isso, e o Senhor falou aqui, mostrou para nós em Apocalipse capítulo 6, eu já estou acabando, a mesma coisa que aqueles que já morreram falavam. Apocalipse 6, vou ler para você, versículo de 9 a 11, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar das almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, uma visão de João, que viu as pessoas que haviam sido mortas por causa da sua fé no Evangelho. Estavam lá debaixo do altar. E essas pessoas, versículo 10, clamavam em voz alta: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Parece uma coisa chocante isso, né? A palavra parece que, puxa, é filme de terror. Mas não é, irmãos. É a realidade desse mundo. É a maldade desse mundo. Às vezes Deus traz juízo imediato, às vezes Ele não traz. A Deus, o juízo dele está guardado. Ele falou: calma, gente, calma. É claro que essa palavra não é para os mortos, né? Os que já morreram. Essa palavra é para a igreja. É para a igreja que estava vivendo aquela época. Vocês estão passando por lutas, vocês estão sendo devorados nas arenas, vocês estão passando por perseguições. Mas calma, calma. Jesus não está demorando. Ele tem um número na cabeça dele. Que número é esse? Eu não sei. Ele tem um número de pessoas que vão ser salvas. E depois daquilo ali, ele vai voltar. Então não há injustiça para nós, irmãos. Porque um dia o Senhor Jesus julgará todas as coisas. E nós entraremos no reino dos céus. Nós viveremos com Ele pelos séculos dos séculos dos séculos. Então vale a pena, irmãos. Persevere. Persevere. Às vezes as pessoas me passam coisas. Não vai melhorar não, gente. Não é porque está o Lula. Não vai melhorar. Não tem como melhorar. Vai acontecer isso, não sei o quê, nos colégios e tudo mais. Vai, não tem jeito, vai. As pessoas vão se tornar cada vez piores, vai.
Mas nós precisamos saber que o justo juiz está vendo todas as coisas. Tudo que fazem contra nós, um dia você vai contemplar, né? A Bíblia diz que nós vamos ser espectadores desse tipo de coisa, né? Nós vamos ver, quer dizer, você aprontou para mim, para chuchu, né? Você riu para chuchu de mim, você falava que era um maluco, que eu ia à igreja, que você se deu bem, e você fazia isso, eu era um bobalhão. Agora, olha só, eu estou aqui no bem bom e você está lá. Né? Lembra daquela... Não acho que é parábola, né? Porque tem nomes, Jesus nunca contou uma parábola falando do nome, né? Para mim, naquele evento, né? Tinha lá do Rico e Lázaro, né? Lázaro aproveitou tudo, o Rico aproveitou tudo. Lázaro passou por luta, não teve nenhum juiz para ajudar ele, não teve ninguém bom para estender a mão para ele. Eles morreram. Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o inferno. Aí chegou lá para o inferno, o Rico ficou um negócio que era feio, né? Feio para chuva. Poxa vida! Então, irmãos, vale a pena a gente ficar firme, a gente perseverar, a gente suportar todas as coisas por causa do nome de Jesus Cristo, sabendo que um dia, né? Um dia, Ele vai julgar todas as coisas. Às vezes julga na nossa época. Às vezes julga, não. Eu não sou melhor que ninguém, mas já vi pessoas que me fizeram mal e Deus trouxe juízo para essas pessoas. Não sou melhor que ninguém, mas também sei que pessoas, né, já podem ter feito mal e não aconteceu nada com elas. É isso? Isso é assim mesmo. Então, irmãos, fique firme, porque Jesus morreu, ressuscitou, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa. É nisso que nós nos agarramos, firmemente. Ele vai voltar. Ou então a gente vai lá para perto dele. Não sei o que vai acontecer primeiro. Mas uma coisa eu sei, né? Jesus é o nosso juiz, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por você, irmão, fique firme. Fique firme. Né? Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Tem um hino antigo que diz exatamente isso. Fala assim: Deus é bom demais, as angústias e aflições. Quem conhece? Jesus, eu andei com Noé no barco, tá entendendo? Conhece, irmão? Ficamos para. Vocês estão muito novos, gente. Caramba, você está até um ancião de dias assim, né? Meu coração palpitou de alegria e de paz, porque Deus é bom, aleluia. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. E Ele voltará. Aleluia. Ele voltará. Quando o anjo tocar a trombeta, irmãos, todo olho verá. Todo olho verá. Para mim, Ele vai vir assim no céu, sabe? A figura de Jesus vai despontar no céu inteiro. No mundo inteiro, no céu. Quando você olhar para o céu, você vai ver a figura de Jesus. Todo olho verá. E toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Então tudo vai valer a pena, irmãos. Toda a sua luta, toda a sua tribulação, tudo aquilo que você suportou, todo o sapo que você engoliu aqui na terra, vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque o Senhor vai te dar vestes brancas, coroas. Aleluia. Glória a Deus. É
bobagem. Então, se a gente vive nessa expectativa, irmãos, é tudo besteira, é tudo bobagem. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Que a glória de Deus tenha sobre você, tenha sobre a sua casa, sobre a sua família. Como diz o Salmo 121, guarda da sua saída, guarda da sua entrada. Deus é contigo, irmão. Boa semana. Jesus lhe abençoe a todos abundantemente. Vão em paz.